Vamos lá? Exercício 7.161 do capítulo 7 de termodinâmica do SENGE. Vapor de água se expande em uma turbina em um processo em regime permanente. É uma vazão de 40.000 kg por hora. Entrando a 8 MPa em 500 graus e saindo a 4 MPa como vapor saturado. Considerando que a potência gerada pela turbina é 8,2 MW, determina a taxa de geração de entropia desse processo, considerando que a vizinhança está a 25 graus. Esse exercício dá para a gente várias dicas de como a gente deve resolver o problema. Primeiro, a água se expande em uma turbina em um processo em regime permanente. Então a gente está em regime permanente. Vazão de 40.000 kg por hora. Entra 8 MPa e 500 graus, que é o estado 1. Ou seja, no estado 1 deu para a gente duas propriedades intensivas, logo isso define nosso estado, que é a pressão e temperatura. E sai a 4 kPa, 40 kPa como vapor saturado. Também foi dado duas propriedades, 40 kPa pressão e vapor saturado, que é a segunda propriedade intensiva, que é título igual a 1. Considerando que a potência gerada da turbina é 8,2 MPa, deu para a gente o trabalho determinar a taxa de geração de entropia, considerando que a vizinhança está a 25 graus. Beleza, primeira coisa, a gente vai estudar os estados. Estado 1. A gente tem no estado 1 pressão de 8 MPa e temperatura 1 de 500 graus. Quando o exercício dá para a gente pressão e temperatura, a gente vai na tabela de pressão e analisa a temperatura de saturação. Então, bora lá. A gente vai na tabela de saturado. Então, a gente vai ter o seguinte. Vai chegar na tabela de vapor saturado. Aqui. Pela tabela de água com a entrada de vapor saturado, a gente vai ter o seguinte. Chegando nessa tabela, R134, vapor saturado. Aqui. A gente está na tabela de pressão. Então, vamos lá. Nossa pressão é 8 MPa. 8 MPa é a mesma coisa que 8.000 kPa. Aqui, 8.000 kPa, a temperatura de saturação é 291,1 graus. Então, a gente vai ter o seguinte. Temperatura de saturação a 8 MPa é igual a 295,01 graus. A temperatura 1 é maior que a temperatura de saturação a 8 MPa. Então a gente está trabalhando com vapor superaquecido. Vapor superaquecido. Então a gente tem que ir na tabela de vapor superaquecido. Na tabela de vapor superaquecido a gente vai para a pressão de 8 MPa. Em 8 MPa a gente vai ter o seguinte. Na temperatura de 500 graus, aqui ó, 500 graus, 8 MPa, a gente vai pegar a entalpia e a entropia, que são essas duas últimas colunas. A entalpia é 3.399,5, a entropia é 6,72,66. Então a gente vai ter que a entalpia no estado 1. Entalpia no estado 1 é 6,72, é 3.399 kJ por quilo. E a entropia no estado 1 é 6,7266 kJ por quilo a menos 1 por Kelvin a menos 1. Beleza, vamos agora para o estado 2. No estado 2 a gente tem o seguinte. Estado 2. Pressão 2 de 40 kPa. E título no estado 2 de 1. Beleza, então a gente só deu pressão e título direto na tabela de pressão. Para pressão de 40 kPa, aqui ó, tabela de pressão, 40 kPa e título igual a 1. Se o título é igual a 1, a gente só tem vapor. Então a entalpia no vapor 2.636 e a entropia 7,66,91. Então a gente vai ter entalpia no estado 2 de 2.636,1 kJ por quilo. Entropia no estado 2 é 7,66,91 kJ por Kelvin. É pedido para a gente determinar a taxa de geração de entropia nesse processo. Como que a gente faz isso? A variação de entropia em um processo é a seguinte: a variação de entropia no volume de controle em relação ao tempo é
o somatório do calor no sistema dividido pela temperatura ambiente, mais somatório da massa de entrada vezes entropia de entrada, menos somatório da massa de saída, entropia de saída, mais o termo de geração, SG. A gente quer determinar esse SG aqui. Para determinar esse SG, a gente tem a entropia de entrada e saída, que a gente acabou de determinar pelas tabelas termodinâmicas. A gente tem a massa de entrada e a massa de saída que foi dada pelo problema. Como é regime permanente, essa variação de entropia aqui é nula. A temperatura foi dada do ambiente, que é 25 graus, só que falta esse calor aqui. Esse calor é o calor recebido ou perdido pelo sistema durante o processo, então a gente tem que calcular ele. Como que a gente calcula ele? Balanço de energia. Aí, primeira coisa, nossas hipóteses, o que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, um regime permanente. No nosso processo tem calor e tem trabalho. E o 2, a entalpia é muito maior que a variação de energia potencial e muito maior que a variação de energia cinética, delta EC. Então a gente vai ter balanço de massa, variação da massa no volume de controle em relação ao tempo. É o somatório da massa que entra menos o somatório da massa que sai. Regime permanente, a variação da massa no volume de controle em relação ao tempo é nula. Então a massa que entra é igual à massa que sai, que é igual ao nosso M. E agora a gente vai ter o balanço de energia. A gente vai ter o seguinte: a variação da energia no volume de controle em relação ao tempo é o somatório da massa que entra, entalpia de entrada, mais velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura de entrada, menos somatório da massa que sai, entalpia de saída, mais velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura de saída, mais calor no volume de controle, menos trabalho no volume de controle. Beleza. Regime permanente, isso aqui é nulo. A gente não tem velocidade e alturas mensuráveis. Então a gente vai ter o seguinte: 0 é igual massa que entra vezes entalpia 1 menos massa que sai vezes entalpia 2 mais calor no volume de controle menos o trabalho de controle. O calor a gente não vai atribuir sinal que a gente não sabe se está entrando ou se está saindo. Então, automaticamente, quando a gente resolver essa equação aqui, o calor vai ser com sinal, seja positivo ou negativo. Positivo que o sistema está absorvendo, negativo que o sistema está perdendo. O trabalho. O sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança, então o trabalho é positivo. Positivo mais o negativo da fórmula fica negativo. Então a gente vai ter M, massa de entrada igual, e massa de saída são iguais, então a gente vai ter M ponto H1 menos H2. Mas o calor no volume de controle menos o trabalho no volume de controle. Passando o botão, a gente vai ter que o trabalho no volume de controle é igual a MU ponto H1 menos H2 mais calor no volume de controle. Então, isolando calor no volume de controle, vai ter que a potência do volume de controle menos a massa vezes H1 menos H2. Aplicando os valores que a gente obteve, a gente vai ter o seguinte: o calor no volume de controle vai ser o trabalho, que é 8,2 vezes 10 ao cubo kJ por segundo, menos a massa aqui do nosso sistema é, como foi dado que é 40.000 kg por hora. Só que uma hora tem 1.800 segundos. Então a gente consegue converter kg por segundo, porque aqui tudo está em segundos, vezes a entalpia 1, que é 3.399, menos a entalpia 2, que é 2.636,1 kJ por quilo. Fazendo as contas, o calor no volume de controle vai ser igual a menos 275,815 kJ por segundo.
negativo, ou seja, o volume de controle está perdendo calor para o sistema, para a vizinhança. Beleza. A propósito, esses 40.000 dividido por 1.800 vai dar 11,11 kg por segundo. Beleza, a gente determinou o calor de controle. Agora a gente vai para a nossa fórmula. Para a nossa fórmula a gente vai ter regime permanente. Então a variação de entropia é nula. A gente tem zero, vai ser igual. A gente tem nosso calor, que é menos 275,815 kJ por segundo a menos 1 dividido pela temperatura ambiente, que é 25 graus, só que é em Kelvin. Só que aí a gente tem que somar 273, 25 mais 273,15. Isso aqui vai dar unidade em Kelvin. Mais, aqui esse termo, massa que entra mais massa que sai. A gente só tem uma massa entrando e uma massa saindo, que elas são iguais. Então a gente vai fazer o seguinte, massa que entra menos massa que sai, vai fazer M ponto. Entropia de entrada menos entropia de saída. Mais o termo de geração, que é a entropia que a gente quer. A gente vai ter o seguinte, zero é igual 275,815 dividido por 298,15 vai dar menos 0,925088 kJ segundo vezes Kelvin. Mais a massa é 11,11 kg por segundo vezes 6,72 66 menos 7,6691 kJ quilo vezes Kelvin, mais a entropia gerada. Beleza. Fazendo as contas, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter menos 0,925088 kJ Kelvin por segundo menos esse valor aqui, 11,11 vezes 6,772 menos 7,6691 vai dar menos 10,4712 kJ Kelvin por segundo, mais o termo de entropia gerado, que é nosso SG. Isolando isso, a gente vai ter que nossa entropia gerada vai ser igual a 11,3963 kW por Kelvin, que é aproximadamente o o S gerado é 11,4 kW por Kelvin. Essa é a entropia gerada nesse processo.